Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos dar início à nossa aula de história de hoje e nós vamos falar sobre a chegada dos europeus à América e a conquista de um novo mundo. Então, eu vou fazer a leitura da nossa explicação e quero que vocês prestem bastante atenção no texto, porque nele está todas as respostas das nossas atividades, ok? Se precisar, vocês façam a leitura novamente depois. E eu vou iniciar a nossa leitura. O encontro de dois mundos. A chegada dos europeus à América representou o encontro de dois modos de vida muito diferentes. Nativos e portugueses tinham valores distintos, entre os quais estava na maneira de usar a terra. Como estudado, segundo o modo de vida indígena, a terra representa um meio de sobrevivência, de convívio social e de difusão da sua cultura, enquanto os colonizadores na época do descobrimento consideravam a terra fonte de lucro e poder social. Então, são dois valores diferentes para a mesma terra. Os nativos, eles tinham a terra com muita importância, porque dali eles tiravam o sustento, plantavam, caçavam, pescavam, ali eles moravam, né? Então, eles passavam a sua cultura de geração para geração e o local onde eles vivem era muito importante. E já os colonizadores visavam o lucro que aquela terra poderia oferecer para ele, né? Aumentando as riquezas e tudo mais. Assim, para alcançar os seus objetivos, os colonizadores tomaram posse do território em nome do rei e passaram a explorar as suas riquezas. Então, agora eu vou fazer a leitura do nosso texto, né? E quero que vocês prestem atenção, ouçam com bastante atenção, por conta das perguntas que a gente tem para responder. A conquista do Novo Mundo. Até o século XV, o mundo conhecido pelos europeus limitava-se a seu próprio continente e às regiões da África e da Ásia. Foi a partir dessa época que os europeus, especialmente portugueses e espanhóis, lançaram-se aos mares em busca de novas terras e de novas rotas para o comércio de artigos de luxo e das especiarias, temperos como canela, gengibre, pimenta do reino e noz moscada. O Reino de Portugal foi o primeiro a investir nessa aventura pelos mares, que ficou conhecida como Grandes Navegações ou Expansão Marítima e Comercial. Inicialmente, a coroa portuguesa conquistou diversos territórios na costa africana. Em 1498, sob o comando de Vasco da Gama, descobriu uma nova rota marítima para as Índias, principal objetivo dos portugueses. Em 1500, uma nova expedição, sob o comando de Pedro Álvares Cabral, foi realizada com o objetivo de repetir a rota descoberta 2 anos antes por Vasco da Gama. Contudo, ao afastar-se da costa africana, Cabral avistou a costa do atual território brasileiro, no litoral da Bahia. Então, eu vou relembrar para vocês quem foi Vasco da Gama e quem foi Pedro Álvares Cabral, que nós já estudamos isso, mas vale a pena lembrar. Vasco da Gama foi um navegador explorador português que destacou-se por ter sido o comandante dos primeiros navios a navegar da Europa à Índia, a mais longa viagem oceânica feita. Ela é superior a uma volta completa ao mundo, né? E Pedro Álvares Cabral também foi um navegador explorador português que avistou a costa do Brasil em 22 de abril de 1500. Então, agora sobre esse texto que eu fiz a leitura, nós temos 5 perguntas para poder responder. Vocês consultem o texto para poder visualizar as respostas. Leia o texto e responda. Número 1. Cite algumas especiarias que os europeus buscavam em novas terras. Número 2. O Reino de Portugal foi o primeiro a investir nessa aventura pelos mares. Como ele ficou conhecido? Número 3. Em que ano uma nova expedição, sob o comando de Pedro Álvares Cabral, foi realizada? Número 4.
Cabral avistou a costa do atual território brasileiro em qual litoral? E a última, número 5, em que ano Vasco da Gama descobriu uma rota marítima para as Índias? Então, essa é a nossa aula de história. Nós vamos iniciar os estudos sobre o descobrimento do Brasil, né? Hoje foi o início das nossas atividades. Vou disponibilizar todo o material lá no nosso grupo. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar que eu estou aqui à disposição. Lembrando que a gente tem também a aula de geografia depois do intervalo, ok? Então, eu vou ficar aqui esperando vocês retornarem com as atividades e até logo!